E se Superman não tivesse aprendido a ser humano? E se ele tivesse crescido em outro mundo, recebido uma educação completamente diferente, ou simplesmente descoberto que ser o homem mais poderoso da Terra não significa necessariamente ser o homem mais bondoso? Essa é uma das perguntas mais fascinantes que a cultura pop já fez. Por que Superman não é apenas um personagem da DC? Ele se tornou uma régua moral dos super-heróis. Desde que o Homem de Aço ajudou a definir o arquétipo do super-herói moderno, quadrinhos, animes, filmes e séries passaram décadas brincando com a mesma ideia. O que acontece quando alguém com poder quase divino decide proteger o mundo? E, principalmente, o que acontece quando ele decide que o mundo deve obedecer? É daí que surgem personagens que parecem familiares à primeira vista, mas que levam o conceito do Superman para caminhos completamente diferentes. Alguns são homenagens. Outros são críticas. Alguns são versões trágicas. E outros parecem ter sido criados especificamente para fazer Clark Kent agradecer por ter sido criado pelos Kent. Hoje, vamos conhecer 7 personagens que reinventaram o Superman de formas geniais e, em alguns casos, assustadoras. E acredite, alguns deles mostram exatamente por que o mundo precisa de um Superman de verdade. Começando por um personagem que merece muito mais reconhecimento, Icon. Criado pela Milestone Comics, Augustus Freeman IV também é um alienígena que chega à Terra e passa a viver entre os humanos. Até aqui, a comparação com Superman é inevitável. Mas Icon não existe simplesmente para ser uma cópia do Homem de Aço. Ele pega o arquétipo e muda completamente o contexto. Enquanto Superman representa uma visão bastante específica do ideal heróico americano, Icon permite explorar questões relacionadas à raça, identidade, política, sociedade e responsabilidade. E isso muda tudo. Augustus vive durante gerações e acompanha as transformações da sociedade humana. Ele observa o mundo mudar. Observa preconceitos mudarem de forma. Observa a humanidade cometer os mesmos erros repetidamente. E precisa decidir qual é o seu papel diante disso. Ele deveria simplesmente proteger as pessoas? Deveria interferir na política? Deveria usar seus poderes para acelerar mudanças sociais? Ou um ser tão poderoso deveria permanecer distante? É aí que Icon deixa de ser apenas um Superman diferente. Ele se transforma em uma reinterpretação do mito. E, claro, ele também possui força absurda, capacidade de voo e uma presença que faz qualquer sala ficar imediatamente mais séria. O que ajuda bastante. Agora vamos para Marvel. Porque, obviamente, a Casa das Ideias não poderia olhar para Superman e simplesmente dizer, legal. Vamos deixar a DC cuidar disso. Não. A Marvel criou o Hyperion. E ele é praticamente uma resposta para a pergunta, e se a Marvel tivesse seu próprio Superman? Força colossal, voo, resistência absurda e visão capaz de disparar energia. E aquele visual de campeão supremo que parece exigir uma trilha sonora épica sempre que ele entra em cena. Mas o mais interessante é que Hyperion nunca ficou preso a uma única interpretação. Dependendo da versão, ele pode ser um herói nobre, uma ameaça autoritária, ou até mesmo uma ferramenta para discutir os perigos do poder absoluto. E essa variedade é justamente o que torna o personagem tão interessante. Hyperion funciona como um espelho de Superman. Só que é um espelho que, às vezes, devolve uma imagem bastante desconfortável. Porque existe uma diferença enorme entre ter poder suficiente para salvar o mundo e acreditar que, por ter esse poder, você sabe como o mundo deveria funcionar. É aquela velha pergunta que os quadrinhos adoram: e se isso desse muito errado? Só que com uma quantidade absurda de músculos e explosões. Agora entramos em território realmente assustador. Porque se você quer uma desconstrução brutal do Superman, poucos personagens chegam perto do plutoniano, de irrecuperável. A princípio, ele parece exatamente aquilo que esperamos de um super-herói. Um ser praticamente invencível, poderoso, adorado pelo público, considerado o maior protetor do planeta, um verdadeiro símbolo de esperança. Só que existe um problema. O plutoniano começa a quebrar.
E quando alguém com esse nível de poder perde o equilíbrio emocional, o resultado é aterrorizante. O mais interessante é que ele não funciona simplesmente como um Superman malvado. A história vai muito além disso. Ela questiona o que aconteceria se alguém extremamente poderoso dependesse desesperadamente da aprovação das pessoas. O plutoniano quer ser amado, quer ser admirado, quer ser reconhecido, e quando começa a perceber que as pessoas podem rejeitá-lo, ele não consegue lidar com isso. E essa é uma diferença fundamental. Superman possui poderes extraordinários, mas foi criado para entender valores como empatia, responsabilidade e compaixão. O plutoniano possui poderes extraordinários, mas sua humanidade começa a desmoronar justamente quando ele mais precisa dela. Clark Kent teve os Kent. O plutoniano teve poder demais e humanidade de menos. E essa combinação é uma receita para o desastre. E se o Superman tivesse uma sombra dentro da própria cabeça? É mais ou menos aí que entra o Sentinela. Robert Reynolds possui um dos níveis de poder mais absurdos da Marvel. Ele voa, é extremamente resistente, possui força gigantesca. E sua origem está ligada a uma das descrições mais exageradas e maravilhosamente quadrinhescas da história, o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Basicamente, quando o Sentinela aparece, você sabe que a situação ficou séria a ponto, mas existe um problema. O vácuo, uma entidade sombria ligada ao próprio Sentinela e à sua instabilidade psicológica. E isso cria uma das maiores diferenças entre ele e Superman. O Superman representa a ideia de que poder extraordinário pode coexistir com estabilidade moral. O Sentinela representa o medo de que poder extraordinário possa amplificar justamente aquilo que existe de pior dentro de uma pessoa. Quanto mais poderoso ele é, maior também é o risco. E isso transforma o personagem em uma espécie de tragédia ambulante. Ele pode ser o salvador da humanidade, mas também pode ser a maior ameaça que ela já enfrentou. É aquele tipo de herói que faz os Vingadores pensarem, ótimo. O Sentinela chegou. E 2 segundos depois, espera, o vácuo veio junto. Agora vamos sair dos quadrinhos americanos e entrar no mundo dos animes. E talvez não exista homenagem mais carismática ao espírito do Superman do que All Might, de My Hero Academia. All Might é o símbolo da paz. E essa expressão é extremamente importante. Porque seu verdadeiro superpoder não é apenas força. É esperança. Quando All Might aparece, as pessoas acreditam que tudo vai ficar bem. Os criminosos entram em pânico, os civis recuperam a coragem e outros heróis sabem que alguém chegou para assumir a responsabilidade. Isso é extremamente Superman, mas My Hero Academia adiciona uma camada muito mais dolorosa. Por trás daquele sorriso gigantesco existe Toshinori Agi. Um homem fisicamente destruído, cansado, limitado. E que precisa continuar sorrindo porque sabe que sua imagem é maior do que ele próprio. All Might entende uma coisa fundamental: às vezes, ser herói significa convencer outras pessoas de que elas não precisam ter medo. Mesmo quando você está morrendo de medo por dentro. E essa talvez seja uma das melhores interpretações do conceito de símbolo heróico. O poder não está apenas em derrotar o vilão. Está em fazer as pessoas acreditarem que existe um amanhã. Claro que All Might faz isso gritando plus ultra, com a energia de alguém que claramente deveria estar em repouso médico. Mas isso faz parte do charme. Agora chegamos a um personagem que pega o arquétipo do Superman e transforma tudo em um pesadelo. Omni-Man. Quando ele aparece invencível, Nolan Grayson parece ser o herói definitivo. Alienígena, voo, força absurda, velocidade, resistência e décadas dedicadas a proteger a humanidade. Para as pessoas daquele universo, Omni-Man é praticamente um deus. Mas existe uma verdade escondida por trás dessa imagem. Nolan não veio à Terra simplesmente para protegê-la. Ele é um Viltrumita, e os Viltrumitas não são exatamente conhecidos por seu respeito à soberania dos outros planetas. Eles conquistam, dominam, expandem seu império. E consideram civilizações inferiores como obstáculos. Isso transforma o arquétipo do Superman em algo completamente diferente. O herói alienígena que veio para salvar a Terra, na verdade, veio para preparar a Terra para ser conquistada. Mas existe uma camada ainda mais interessante.
Nolan viveu anos entre humanos, construiu uma família, teve um filho. E desenvolveu sentimentos que sua própria cultura considera fraqueza. É por isso que sua relação com Mark é tão importante. Porque o Omni-Man não é simplesmente um monstro fingindo ser herói. Ele é alguém dividido entre aquilo que foi ensinado a ser e aquilo que começou a se tornar. O pai que parecia ser o Superman era, na verdade, a própria invasão. E quando essa verdade vem à tona, Invencível transforma completamente nossa percepção sobre o arquétipo. E chegamos ao primeiro lugar. Ou melhor, ao personagem que provavelmente mais representa o pesadelo moderno por trás do arquétipo do Superman, Capitão Pátria. Em The Boys, ele possui praticamente todos os elementos tradicionais do super-herói perfeito. Capa, voo, força absurda, visão de calor, sorriso perfeito, patriotismo e uma imagem cuidadosamente construída para parecer a personificação da esperança americana. Só existe um pequeno problema. Ele é completamente perturbado. Mas o mais interessante é que Capitão Pátria não funciona apenas como, e se Superman fosse mau? Essa pergunta já foi feita dezenas de vezes. A grande sacada de The Boys é atualizar o medo. E se o ser mais poderoso do planeta fosse tratado como uma marca? E se seus poderes fossem administrados por uma corporação? E se suas aparições fossem planejadas por profissionais de marketing? E se atos heróicos fossem transformados em conteúdo? E se a aprovação pública fosse mais importante do que a própria moralidade? É aí que Capitão Pátria se torna realmente assustador. Porque ele não quer simplesmente salvar o mundo. Ele quer ser amado pelo mundo. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Superman ajuda porque acredita que é sua responsabilidade. Capitão Pátria quer aprovação, quer adoração, quer controle. E quando percebe que as pessoas podem deixar de amá-lo, a máscara começa a cair. É o Superman transformado em produto. O herói transformado em celebridade, o símbolo transformado em marca é, principalmente, o poder absoluto colocado nas mãos de alguém emocionalmente incapaz de lidar com a própria insegurança. Clark Kent olha para o céu e pensa, como posso ajudar? Capitão Pátria olha para a câmera e pensa, será que estão pegando meu melhor ângulo? E talvez essa seja justamente a grande força de todas essas versões. No fim das contas, esses personagens mostram por que Superman continua sendo um dos maiores arquétipos da cultura pop. Por que você pode mudar o uniforme? Mudar o planeta. Mudar a origem. Mudar a personalidade. Pode transformar o herói em símbolo, em tragédia, em ameaça, ou até em produto corporativo. Mas a pergunta continua sendo a mesma. O que você faria se tivesse poder suficiente para mudar o mundo? All Might responde com esperança. Icon responde com responsabilidade. Hyperion questiona os limites do poder. Sentinela mostra seus perigos. Plutoniano revela o que acontece quando a humanidade desmorona. Omni-Man transforma o Salvador em conquistador. E Capitão Pátria mostra o que acontece quando o maior herói do mundo se torna uma marca nas mãos de uma corporação. No fim, talvez Superman seja tão importante justamente porque seus maiores poderes nunca foram a visão de calor ou a superforça. Foi a escolha de não usar esse poder para dominar ninguém. E agora eu quero saber, qual dessas versões do Superman é a mais genial para você? E qual delas você jamais gostaria de encontrar na vida real? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos sobre quadrinhos, filmes, séries e cultura geek. E lembre-se, ter poder para fazer qualquer coisa não significa ter o direito de fazer qualquer coisa. Até o próximo vídeo.